O lado do Corinthians tem reclamações, né, pelas expulsões do Fagner e do André Ramalho. O Corinthians achou que não deveria ter acontecido o primeiro cartão amarelo para o Fagner. E com relação ao André Ramalho, teve uma dividida ali com o Luciano, que reclamaram também que o atacante do São Paulo deveria ter recebido o cartão. Mas isso acabou sendo um dos fatores, né? O Corinthians é o pior visitante do Campeonato Brasileiro. Uma vitória apenas, 3 empates e conheceu sua 11ª derrota. Então o Corinthians vive essa situação muito complicada dentro do Z4. Um empate ontem tiraria o Corinthians do Z4, a rodada acabou ajudando, mas quem não se ajudou acabou sendo o Corinthians. O Fabinho reclamou muito da arbitragem, né? Pediu critérios mais igualitários durante o Clássico, mas a gente vai ouvir o que disseram Emiliano Dias e Ramon Dias. O Emiliano falando do resultado para o Corinthians, mesmo com 2 a menos, acreditava até num resultado melhor. E do Ramon Dias usando um discurso que ele usou um pouco no Vasco, falando sobre o Nová Barrar. Vamos ouvir. Si fuera hubiese sido al contrario, eles com 2 expulsiones menos. Mas agora não tem nada para falar, não pode lamentar nada. A gente perdeu 3 a 1, um resultado totalmente mentiroso. El tema, el corazón de este grupo y la entrega, sobre todo, deja al corintiano bien representado, que es lo que Corinthians hallamos, que es lo que entendimos en poco tiempo que Corinthians precisa. Antes de este partido creo que Corinthians viene muy en alza, muy bien, ganando a equipos importantes. Pero con esta actitud yo creo que Corinthians no va a bajar. No va a bajar porque vamos a tener que jugar de partido de local y también partido de visitante que son confronto directo. Exatamente, o Corinthians agora tem uma sequência de 4 jogos em casa, né? 2 pelo Brasileirão, o Internacional que vem muito embalado, depois pega o Atlético Paranaense, que dá para dizer que até é um confronto direto, mas aí tem a questão ainda da Copa do Brasil contra o Flamengo, né? Essa situação que revoltou bastante a direção do Corinthians, o presidente Augusto Melo, e depois ainda faz o primeiro confronto da semifinal da Sul-Americana contra o Racing, também em casa. E o Corinthians que acordou nesta segunda-feira, o Corinthians que já treinou, os jogadores já fizeram regenerativo durante a manhã, e o Leonardo Pantaleão anunciou sua saída como diretor jurídico do Corinthians. É o segundo diretor jurídico que o Corinthians perde já nesse mandato do Augusto Melo. O primeiro foi Yunquili durante o imbróglio envolvendo a Vai de Bet, e agora também o Leonardo Pantaleão dizendo que diferenças de visão e de abordagem com a direção causaram essa saída, significativas divergências com relação ao plano de trabalho. Então o Corinthians está em busca de um novo diretor jurídico para este mandato do Augusto Melo. Glaucio. Bom, obrigada, Tonhão. Um beijo para você. Boa sequência de trabalho por aí, trazendo as informações do Corinthians nesta segunda-feira. Vou pedir para o pessoal colocar aí na tela os jogadores que foram expulsos pelo lado do Corinthians em clássicos contra o São Paulo neste ano. Algo recorrente, inclusive, nessas partidas, algo que de fato foi determinante ontem também, né? O Caetano expulso na derrota por 2 a 1, causado pelo Luciano. No empate em 2 a 2, o Caetano mais uma vez expulso em um lance com o Caleri. O Fagner expulso no 3 a 1 ontem, também lance com o Caleri. E o André Ramalho no lance com o Luciano nesta derrota de ontem. A gente vai depois falar um pouco mais desses lances até, o que ficou aí a reclamação, como o Tonhão já nos trouxe do Corinthians também. Mas, amigos, é fato que o São Paulo vence esse clássico. O Zubeldia falou da importância de como o São Paulo vinha após a eliminação de Libertadores. Era importante, inclusive, para o trabalho dele, né? Que o Zubeldia também já sente uma certa pressão aí, mas um São Paulo que, mesmo quando tinha dois a mais em campo, não teve a vida tranquila que se imaginava, né? E aí fica aquela questão, o São Paulo chega ao seu teto já nessa temporada de desempenho, do que pode apresentar. O Zubeldia também tira o que dá para extrair mesmo desse elenco, afinal? Então, acho que pelo elenco que ele tem, ele chegou num teto de competitividade bem aceitável. São Paulo foi eliminado nas competições ali na Copa do Brasil, né, e também na Libertadores por adversários mais fortes, né, com mais investimento, com elencos superiores, mas mesmo assim competindo muito bem. E está ali numa disputa de G4. Eu acho que essa é a briga do São Paulo nessa temporada. Eu acho o trabalho do Zubeldia bom. Acho que o time do São Paulo, ele não pode não ser o mais encantador possível, mas ele é competitivo. E ontem, para mim, foi superior ao Corinthians, apesar de
ter tentado acelerar muito o jogo, ter errado muito em decisões ali, o Eric, o Wellington Rato, o Calheri em algumas jogadas, jogando com superioridade numérica e trazendo o Corinthians para o seu jogo. Então, assim, faltou um pouquinho mais de tranquilidade para você até ter uma partida mais controlada. O São Paulo não teve um jogo tão controlado assim no segundo tempo por conta da ansiedade até dos jogadores de tentar resolver, né? Algumas oportunidades ali. O Rato mal no jogo, o Eric entrou também tentando finalizar quando poderia ter dado um toque para o Calheri. Mas, no geral, achei um bom jogo e uma manifestação de reação e de força da equipe do São Paulo. Porque depois de um trauma, da dor da eliminação no Morumbi lotado contra o Botafogo nos pênaltis, na Libertadores, a gente sabe o que representa a Libertadores para o torcedor do Tricolor, o São Paulo conseguiu vencer um clássico. E com algumas boas atuações. O Arboleda fazendo gol, sendo importante ali na zaga, ao lado do Alan Franco. O Luiz Gustavo melhor em campo novamente, tudo passa por ele. A inteligência que ele tem na marcação para se posicionar bem e para fazer o time funcionar com a bola. Contratação certeira de um jogador experiente. E não tem como não falar de como o Lucas se inspira contra o Corinthians, né? Jogando ali pelo lado esquerdo, atormentando já a vida do Fagner, voltando a marcar. Mais uma boa atuação. Achei que, no geral, o São Paulo foi superior e, obviamente, depois que você tem 2 expulsos pelo lado do Corinthians, acaba facilitando mais a vida do Zubeldia. Mas acho que o trabalho é um bom trabalho, Glaucio. Também acho positivo o trabalho do Zubeldia. Não é porque ele foi eliminado em 2 competições de mata-mata que isso vai pautar em relação ao que ele tem feito. E eu acho que até ele buscando soluções no mata-mata. Olha, contra o Botafogo, a escalação com 3 zagueiros não deu certo. Desmancha, o time melhora no segundo tempo. Mesma coisa no Morumbi, quando coloca o Luciano ainda na primeira etapa. Então, acho que é um técnico estrategista que consegue enxergar bem o jogo e que tem feito esse time desempenhar bem. Lógico que é muito frustrante agora por conta das eliminações, mas eram adversários de altíssimo nível. O Botafogo, acho que hoje é o time que melhor joga futebol no Brasil. O Atlético Mineiro também é um time tecnicamente muito qualificado e é do jogo. Até a fala dele dá muito o tom do quão era pesado todo o ambiente por conta dessas eliminações e era importante vencer. Também acho que a vitória foi justa. O São Paulo mereceu vencer a partida, num primeiro tempo equilibrado, onde o São Paulo acho que até teve as melhores chances, embora o jogo muito equilibrado, mas as expulsões acabaram determinando o destino da partida. Acho que isso é inegável, mas isso não é culpa nenhuma do São Paulo. Eu só acho que o São Paulo não teve o jogo sob o controle até o 3-1. E, para mim, você não pode ter um jogo dessa forma quando você tem dois jogadores a mais do que seu adversário. O São Paulo concedeu 5 finalizações quando ele tinha 2 jogadores a mais. Então, assim, esteve aberto, teve oportunidades de fazer mais gols, é verdade, mas o torcedor em nenhum momento estava tranquilo que o jogo estava resolvido até o final. O Corinthians flerta com um empate. Teve a chance do Romero, uma finalização nem tão perigosa, mas que o Rafael precisa fazer a defesa. Então, esse é o meu ponto. Faltou a pausa, né? Exato. Por mais que você tenha um clássico de um adversário que está muito motivado, você não pode não ter o jogo no controle com 2 jogadores a mais. E o São Paulo não fez isso, mas, como eu falei, isso não tira o mérito e mereceu vencer o clássico. Acho que é só essa questão a ser pontuada. E também destacar, acho que a valentia dos jogadores do Corinthians que estiveram em campo, porque a entrega foi formidável para um time que ficou com 2 a menos e expulsões completamente evitáveis e, ao meu ver, extremamente justas do Fagner e do André Ramalho. Essa questão do Corinthians, da postura do Corinthians é interessante, até, Donk, para a gente conversar. Vou pedir para o pessoal colocar aí também o Corinthians que perde o clássico, segue ali na briga contra o rebaixamento. E a gente traz um comparativo do Corinthians com o Vasco do ano passado, que era o time treinado também por Ramon Dias. Vasco este que escapa do rebaixamento com o treinador argentino. Olha aí, o Corinthians em 2024 e o Vasco em 23 no Brasileirão, depois de 28 rodadas. O Corinthians com 6 vitórias, o Vasco com 8 empates, 10-6, derrotas 12-14, um aproveitamento de 33,3% contra 35,7%, 28 pontos o Corinthians neste momento, o Vasco àquela altura tinha 30, a mesma 17ª colocação. Vasco que não foi rebaixado. A rodada ajudou muito o Corinthians também, né? Se a gente for ver ali os seus adversários diretos nessa luta, deu uma ajuda, embora o time tenha perdido esse clássico.
Mas ficou muito aquela discussão, porque viu um Corinthians num nível anímico muito diferente. Eu acho que o principal momento anímico do Corinthians nessa temporada, com classificação em Sul-Americana, em Copa do Brasil, em desempenho mesmo, enfim, de trabalho, eu acho que isso é notório. E foi já muito falado também por esse elenco e pelo próprio Ramon Dias, como mudou esse clima no Corinthians. E acho que mesmo com a derrota no Clássico, eu acho que dá para se apegar a isso que você está dizendo, Donk, do que o time apresentou ali, de como também muito foi condicionado pelas expulsões e tal. O Emiliano cita algo nesse sentido, né, dentro da entrevista coletiva ali no pós-jogo. Eu acho que isso ainda faz o elenco, a comissão, o próprio torcedor entender que ainda tem um caminho aí nesse Corinthians. Eu concordo. E eu concordo com o ponto do Emiliano, embora acho que ele deu uma exagerada assim, na coletiva de falar que o resultado foi mentiroso ou que o Corinthians foi melhor com 9 jogadores. Não foi melhor, mas ele competiu. Então eu concordo com ele destacar, enaltecer a postura e mostrar como o Corinthians está credenciado em diversos pontos. A gente pode falar de tático, quanto que esse time tem sido bem versátil. Com a formação com os 3 volantes agora nos últimos jogos melhorou e já tinha ido bem com 3 zagueiros. Você vai falar do acréscimo técnico de toda a janela do mercado. O Corinthians, acho que talvez o time foi mais impactado na janela de meio de ano foi o Corinthians, pensando no que era antes e depois, o quanto que isso transformou o time. E do trabalho. O trabalho do Ramon Dias e do Emiliano é bom. O Corinthians evoluiu como equipe. É que a situação do campeonato da tabela, isso gera um desconforto. Quando você olha com tantas rodadas, zona de rebaixamento, tendo adversários próximos ali que ainda tem jogos a menos, isso gera instabilidade. Mas o Corinthians hoje não joga futebol de um time rebaixado, não tem aura também de time rebaixado, justamente por conta dessa postura. E é lógico, uma derrota no Clássico pesa, ainda mais quando te mantém na zona de rebaixamento. Mas eu consigo enxergar elementos positivos para o torcedor. Ok, perdemos, é um Clássico, é pesado, mas olha a entrega desse time, olha como ele consegue ser competitivo. E acho que a perspectiva é positiva em relação à sequência da temporada. Lógico que a gente não sabe o que vai acontecer, mas eu ficaria, olhando hoje, apesar da situação na tabela, eu ficaria surpreso se o Corinthians terminasse o ano como rebaixado. Não, e assim, é um time que deixa tudo em campo. Isso é inegociável com o Ramon. Né? No Vasco já era assim, ainda mais pelo cenário muito complicado dentro do brasileiro, todo mundo se doando demais. E às vezes até se excedendo muito por conta desse espírito guerreiro, né, desse espírito competitivo, aí vem uma expulsão, né, o cabeça quente, o André Ramalho entrou ali numa provocação completamente desnecessária, um jogador da qualidade dele, da experiência dele, não pode entrar numa dessa, ainda mais em um momento que o Corinthians tanto precisa. Só que é uma outra equipe, é um outro ambiente, o Corinthians se reforçou muito bem, de uma maneira pontual, o trabalho do Ramon é um trabalho, né, que melhorou a equipe taticamente, tem repertório, como o Donk falou, pode ser com 3 zagueiros, pode ser com 3 volantes, ele vai modificando e ele tem material humano para fazer esse tipo de mudança. E algo que para mim o torcedor tem que se apegar muito, perdeu o Clássico, péssimo resultado, né, para o Campeonato Brasileiro. Esse time perdeu o Fagner na reta final do primeiro tempo, ele vem com modificações corajosas, botando Carrídio, Coronado e Félix Torres para o segundo tempo. E o Corinthians melhora. Em alguns momentos do segundo tempo, o Corinthians fez até um jogo melhor que o São Paulo, na minha opinião. Muito por conta de um técnico que tem coragem, que tem variação, que olha muito para o adversário. Ali ele já estava perdendo o jogo. Para o Corinthians o resultado era pontuar. Então ele botou a equipe para frente e, dependendo de um detalhe, poderia ter conseguido um resultado que seria gigantesco para a sequência da temporada do Corinthians. Então, assim, eu não olho para o Corinthians hoje no rendimento e vejo uma equipe rebaixada. O cenário é complicado, mas até projetando uma semifinal de Copa do Brasil, eu acho hoje o Corinthians um time com mais energia, com mais confiança, né, e também um time mais organizado do que o Flamengo. Isso pegando o trabalho do Tite. Vamos ver como é que vai ser o impacto agora do Felipe Luiz. Mas o que a gente estava vendo agora nesse recorte recente era um Corinthians mais estável. O time está confiante. Mesmo com a derrota de ontem, em um primeiro tempo que o Ramon Dias não gostou do Corinthians, eu ainda vejo o torcedor confiando numa remontada dessa equipe. Porque quando se fala de Corinthians é o extremo, né? Você pode ganhar 2 títulos
mas tem a possibilidade de ser rebaixado. Mas eu acho que ontem, mesmo com a derrota, Glaucia, o Corinthians deixou tudo em campo e mostrou o principal, o espírito, caráter. E isso é muito importante para você entender o seu momento, entender o que é necessário fazer, alinhando a qualidade dos jogadores que foram contratados, a experiência do Ramon Dias e a capacidade que a comissão técnica tem também de criar soluções na parte tática, né? Então, assim, achei que foi um bom jogo. O único, até falei com a Glaucia isso ontem, eu acho que o único jogador que naturalmente entrou numa rotação abaixo, e acho que tem a ver mais com a falta de ritmo no jogo, foi o Memphis ontem.